irmão Raimundo, a palavra é sua. Meu irmão Raimundo, seu microfone não está fechado, não? Está ouvindo? Agora a palavra é sua. Ao invés de você responder a pergunta, lembre, relate para todas essas pessoas que vieram prestigiar o segundo encontro interreligioso do Ilhaxéu ao Longomar e a homenagem à nossa saudosa Yaitelita, nossa Teco. Rememore um momento de vivência. Você era um dos filhos da benção, a gente dizia os filhos da benção de minha mãe Estelita. Era um filho que ela muito gostava. Então, a palavra é sua, irmã. Mais uma vez, eu volto a dar um bom dia a todos, aqueles que não tive a oportunidade de falar. Me desculpem, muito de vocês, pela minha timidez, pela minha introspecção de falar em público. Mas o que eu gostaria de dizer da minha mãe Estelita é que, em termos de intolerância ou de tolerância por parte dela, ela era uma mulher que veio de uma família tradicionalista, a família Calmon, e que foi induzida desde criança nos rituais da Igreja Católica. Como ela dizia, que ela era católica apostólica romana e filha de Oiá. Minha mãe Estelita, ela começou na sua vida como fazendo parte dali dos meados ali do Santo Antônio ali do Carmo, onde ela fazia parte da Irmandade do Carmo, onde ela foi até o final da vida dela, onde ela dizia assim, que ela era filha de Nossa Senhora do Carmo, que ela era filha de São Miguel, que ela era filha de Inhansã. Inhansã veio posteriormente a tudo isso na vida dela. Ela começou servindo a situação, apesar de que a família dela vinha de uma família do candomblé, mas que ela não deixava de ser. Tanto sim que dentro da nossa religião, dentro dos nossos costumes, ela sempre invocava que a gente tinha que fazer alguns rituais inerentes à Igreja Católica, como seja, todo Iaô, após a sua saída, eles tinham que, no período da Quaresma, se guardar. Todo Iaô, no dia da Sexta-feira Santa, antes de qualquer ritual nosso, nós tínhamos que prestigiar o Senhor morto. Nós tínhamos que acompanhar essa procissão, nós tínhamos que fazer todas as situações da Igreja Católica. Por isso que eu digo assim, não era a questão dela abraçar tanto as religiões. Onde ela dizia assim, que hoje a gente fala que não existe, a gente luta contra um sincretismo, mas a minha mãe Estelita, ela sempre foi inerente a essa situação. Ela jamais dizia a minha. Ela dizia assim, meu filho, você é filho de Oxum. Você é filho de Oxum Apará, mas a sua Oxum é uma Oxum que ela vem, ela não é verdadeiramente a Nossa Senhora. Ela é a menina que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro traz nos braços. Ela é aquela menina guerreira, aquela menina que vai. Então, é aquela situação. Eu não sei lhe dizer quem é essa menina, só sei que é alguém que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro diz. Minha mãe dizia que assim via. Ela dizia assim, porque se eu bem com Iemanjá, porque Iemanjá Ogunté, mas não Iemanjá Ogunté, Nossa Senhora da Cabeça. Mas a fulana de uma irmã minha, que hoje saudosa também, que hoje é a nossa aí, a Solange, ela dizia, você é de Ogunté, mas você não é de Nossa Senhora da Cabeça. A sua Iemanjá é a Nossa Senhora do Ó. Então, essa ligação que ela fazia. Então, em todos os tempos, ela dizia assim, como ela vem assim, meu filho, eu tenho um presente para lhe dar. E esse presente, posso até trazer para você, ela dizia assim, poxa, mas qual o presente que você me dá? Ela disse, eu não tenho muito que lhe dar. O que eu tenho que lhe oferecer não é a sua mãe, que é a forma de quê? Uma Nossa Senhora da Conceição. A Nossa Senhora que ela tinha muito antiga, que hoje eu trago comigo, e que era essa senhora de madeira, que era o que se fez. Esta era Estelita. Esta era a Ialorixá, a filha de Deus, a filha do Carmo. Então, nesse sentido, eu diria a vocês assim, então eu não consigo me ver, me equalizar, ou me tirar dessa questão de uma associação com as outras religiões.
onde ela dizia: meu filho, eu ser do candomblé é saber respeitar todos os outros, respeitar todos os outros. Eu sou uma preta que eu não tenho uma educação, mas eu imito, era sempre palavras dela. Então, minha mãe Estelita, ela sempre foi uma mulher que ela levou adiante. E voltando-se ao candomblé, ela foi aquela mãe que abraçou, aquela mãe que teve carinho. Era a mulher que nós não dizíamos assim, que é simplesmente a nossa mãe, a nossa mãe grande. Então, dizer assim, os filhos, os ancestrais, os nossos orixás pegavam os hereis assim, da mãe grande, mas por que da mãe grande? É porque ela é a mãe de tudo, é a mãe maior de tudo, é o maior de todos. Entendeu? Era essa a proporção que ela dizia. Enquanto ela dizia assim: eu abraço todos os meus filhos, eu quero todos os meus filhos. Eu não vivo meus filhos pelo candomblé, eu vivo meus filhos pelo social, eu vivo meus filhos pelo amor a Deus. Então, essa é a posição que eu tenho para te dizer quem era Estelita Calmon. E antes de qualquer coisa, antes de ser filha de Oiagueci, ela era Estelita, e foi uma mulher tradicionalista, uma mulher com grande poder, uma mulher que teve toda a posição de ser social no mundo, de ser uma pessoa hoje muito bem. Mas tudo que ela teve, tudo que ela fez, ela entregou à religião de matriz africana. Ela entregou a Oiá, ela se dedicou a viver dentro de uma casa, de um currículo, de uma parede de taipa. Ela dizia: esse é o meu espaço, esse é o meu luxo, o meu luxo maior é esse aqui. E tudo ela fazia em prol de uma crença, de acreditar e de levar adiante. Então, eu dizia assim: poxa, para hoje eu ver determinadas situações, determinadas pessoas dizer: ah, porque você é do candomblé, isso aqui é coisa do demônio. Por que do demônio? Por que ser do demônio? Desde quando eu fui criado por uma mulher, que essa mulher me dava toda a questão de ver e de crescer. Tanto sim que nós dizia assim, ah, o Ijexá é uma casa fechada. Não, Ijexá não é uma casa fechada. Uma casa, Ijexá é uma casa família, uma casa que abraça todos que chegam ali para ser família, para ser parte deste culto, para ser parte desta vida. E assim foi a Estelita, e assim foi Estelita Calmon, e assim foi minha mãe Estelita, que ela dizia assim a mim: eu amo os meus filhos, sabe por quê? Porque meus filhos homens me compreendem. Eu gosto das minhas filhas mulheres, mas amo meus filhos homens. Porque os meus filhos homens são aqueles que me abraçam, sabe por quê? Porque ela nunca teve homem na vida dela. Então, os filhos dela foi um decreto que ela dedicou para ser de vida. Ela nunca teve filho do ventre dela, então todos nós que abraçou e que amou e que levou adiante. Isso aí levou a bom tempo, que praticamente... Hoje, agora, eu tenho a lembrança, que eu já estou velho, viu? Aí a minha idade já leva adiante, aí minha mente já passa... Mas eu acredito, né, Márcia, que hoje minha mãe estaria com 70 e poucos anos de feita. Ela iniciou, ela nasceu em 23, e chegou com 30 anos, ela fez santo. E a partir daí, ela esqueceu que ela tinha um noivo, ela esqueceu que ela tinha uma vida para viver o pai de santo dela. Então, toda a riqueza, todo o bem que ela teve, ela dedicou a este pai de santo, a esta vida de candomblé, a esta vida dessa religião. Entendeu? Ela se dedicou a Yansan, porque a Yansan simplesmente Yansan era o mundo dela. E se o mundo dela era Yansan, era o que ela abraçava. E se eu pensar mais falar Estelita, eu tenho tanta coisa para falar de Estelita, eu tenho tanta coisa para dizer Estelita, mas só tenho uma coisa a dizer. Esta foi a minha mãe que me dizia. Hoje eu trago ela no meu peito, porque Oxum sempre disse a mim que o meu corpo não é meu, que o meu corpo não seria meu, mas a gente assim, eu não posso me sem levar a minha mãe e a minha coisa. Que é o grande fundamental da minha vida? É a minha mãe biológica, que é o fator fundamental de eu ser, porque se hoje eu sou e hoje eu estou, eu agradeço a minha mãe, que foi a Aurora. E, além de tudo isso, e a partir de 9 anos, que eu tive uma mãe de vida, uma mãe de crescimento, que até determinado, tive tudo na vida, mas 19 anos, que hoje, com 43 anos de iniciado dentro da seita, dentro da religião, dentro da posição de matriz, ou como dizer assim, do candomblé, eu não sou de matriz africana, eu sou filho do candomblé, e essa é a minha religião. Então, a partir disso, há 43 anos, eu vivencio essa história, eu tive o poder de ser eu. Eu tive o poder de dizer que eu sou Raimundo, eu tenho um nome social. Hoje eu sou aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo,
de uma ascensão muito grande dentro da empresa. Que essa ascensão, eu não agradeço o meu princípio de educacional, meu princípio de formação, não. Eu agradeço, sim, a Orixá. Eu agradeço a minha vida, que o Orixá me levou até lá. O Orixá que me ser, certo? E esse ser que eu fui, eu agradeço a mulher que teve respeito à minha pessoa como pessoa, não como candomblecista, como fazia parte também de outra coisa. E aí eu disse, hoje eu não posso morrer se eu não levar essa questão ao meu peito. Então, hoje eu, como o Oxum sempre me disse, que o meu corpo não é meu. A partir do momento que eu passei para a religião, que o meu corpo pertencia a ela. A minha alma é de Deus. É de Oxum, onde ela tem a possessão de dizer que é. Mas eu disse assim, mas qual é a homenagem que eu posso ter a ela? Então, hoje eu procurei tatuar dentro do meu peito, acima do meu coração, que é um coração hoje fraco, com 2 infartos cardíacos, e que me levou a uma situação de ter uma aposentadoria em situações dessas. Mas eu achei que deveria ter assim, hoje eu tenho no peito uma frase que me diz assim, onde eu tenho essa frase, aqui está, a aurora da minha vida, quem respeita a minha mãe, e em cima desses ares tem os ares de amor, onde o amor está, o amor de Estelita, o amor da minha mãe, o amor de minha sã. E no ar menor, que abaixo de qualquer situação, o amor à minha religião, o amor à minha ancestralidade, o amor ao meu elevar, que é Oxum. Então, tudo isso eu agradeço a uma mulher que me mostrou ser, não ter, mas que ser. E hoje eu vivo isso. Passo a viver uma situação de viver dentro de uma casa de candomblé, dentro de um terreiro, para viver exclusivamente orixá em prol do que a Estelita me ensinou. Hoje seria mais ou menos 70 e poucos anos que ela estaria completando de iniciação, em nome de Oyagesi, que é a minha mestra, que é a minha corrente mentora de seguir adiante. Oyagesi que me diz a mim que eu sou, que eu vou ser, que eu serei, mas nunca que eu terei. Eu vou sempre ser filho de Oyá, filho de Estelita, filho de Estelita Calmon. Ok? Seguindo mais um pouco adiante, falarei mais um pouco mais dela. Quem ela é, até ela chegar ao fim da idade dela, com 90 e tantos anos, foi quando nós perdemos para Deus. Mas foi de vivência, onde a gente tinha todo o apoio, toda a situação de ser a nossa querida mãe. A voz da sua mãe. Obrigado. Axé, axé, axé. Esse momento, esse vídeo é muito especial por conta do objetivo, que é a gente construir paz, que é a gente construir respeito, mas por estarmos também hoje homenageando a Estelita, a gente lembra, ouvir meu irmão Raimundo falar, me fez lembrar de alguns momentos que eu não sou filha de algum, mas eu sou chorona. Eu sou filha de algum costume, eu choro por tudo, eu me emociono, eu sou emoção, eu não sou razão. Minha irmã Silvia, do Poé, por estar aqui, Jacira, Rojubá, sua bênção. E, assim, minha mãe Estelita, como meu irmão Raimundo falou, era uma senhora de bordões. No final desse evento hoje, vocês vão assistir a um vídeo que eu contei com a ajuda de algumas pessoas para apresentar, mas eu idealizei. No ano passado eu fiz um vídeo de homenagem para a Iá Valdete, com várias fotos. O de Iá Estelita também tem várias fotos, mas eu lembrei desses bordões e fiz uns cards. E uma das falas, no que a Arthur falou, eu me lembrei logo de Valei-me minha Nossa Senhora do Monte Carmelo. Gente, a gente pode fazer parte do segmento religioso e respeitar o mundo. Muito emocionada, viu? Nós vamos para o nosso segundo momento com uma pergunta, na verdade, que seriam duas, mas que eu associei, juntei, até porque nós tivemos um atraso no início da live e eu não quero que ela se alongue muito, as pessoas se sentem cansadas.
nosso objetivo está sendo cumprido, não é? Então, a ordem de resposta para a próxima pergunta é pastora Sônia, doutora Lívia, padre Lázaro e a Ana. A pergunta é possível acabar com essa intolerância, ódio, racismo religioso? Como o seu segmento religioso tem contribuído para o extermínio desse ato tão feio, desse racismo, desse ódio, dessa intolerância religiosa? E, no caso de doutora Lívia, eu sei que ela também é do segmento religioso do candomblé, mas que a senhora possa falar o que o Ministério Público tem feito. Nós sabemos do trabalho maravilhoso que a senhora vem fazendo, vem desenvolvendo, vem desempenhando, mas é como a pastora Sônia disse, mais uma vez, outra vez, de novo, a gente batendo nas mesmas teclas para que o nosso povo esteja consciente, bem informado, e para as demais pessoas tocarem o coração com amor, para saber respeitar e para vivermos em paz. Então, pastora Sônia, a palavra é da senhora. Bom, a situação é difícil, mas a gente tem que acreditar que é possível, sim, né? Porque, senão, todo o nosso esforço para estar aqui, para participar de todas esses espaços, não é, que nós participamos, seria em vão se a gente não acreditasse. Eu acho que a gente, para estar nesse lugar que nós estamos e participando dessas rodas de diálogo, é porque a gente acredita que é possível, sim. Nós estamos lutando num momento muito difícil. Nós temos vivido no nosso país, sim, o crescimento de todo esse ódio e do racismo religioso. Nós temos visto isso, inclusive, autorizado pelas autoridades que estão constituídas no poder, muitas delas, né? Nós estamos enfrentando este momento, mas nós precisamos acreditar que é possível, sim, terminar. Acho que uma das primeiras coisas é justamente a gente relativizar este conceito de verdade absoluta que nós temos, né? E eu acho que podem ter vários caminhos que a gente pode trilhar. Vou falar do caminho alguns de diálogo interreligioso. Inclusive, eu queria aproveitar aqui para dizer que sim, que aqui na Bahia nós temos vários espaços de diálogo interreligioso, inclusive a SESI, há alguns anos atrás, criou um espaço que ela chamou de Construindo Diálogos, né? Então, há momentos que ele está mais ativo, outros momentos ele está mais fragilizado, mas quero fazer uma chamada aqui, sim, para a gente, juntos e juntas, estarmos reforçando e contribuindo, né, com esses espaços de diálogo interreligioso. Se a gente que acredita nisso, se nós não participamos desses lugares, então eu acho que a gente deixa de dar esse testemunho. E penso também que existem alguns desafios que a gente precisa enfrentar, não é? O primeiro desafio é reconhecer a existência e a legitimidade da pluralidade brasileira. Há uma parte significativa de pessoas cristãs em aceitar as diferentes tradições de fé que estão presentes no contexto religioso e compreendê-las não como uma ameaça,
Desculpe interromper a senhora, pastora, está sem o áudio. A gente não está conseguindo ouvir a senhora. Me escuta? Sim, agora sim, tudo bem. A gente perdeu um pedacinho do que a senhora estava falando. Estamos ouvindo a senhora. Sônia, você falou dos desafios. Eu acho que você podia retomar dos desafios, porque ficou sem áudio para a gente retomar. Agora nós ouvimos a senhora, pode falar. Leda, a pastora Sônia está sem som. Vamos tentar. Vamos tentar uma outra pessoa falar até normalizar isso? É o tempo da conexão se restabelecer e aí ela tenta falar novamente, não tem problema nenhum. Como vamos resolver esse problema, minha filha, Leda? A senhora pode passar a palavra para outra pessoa? É o tempo da conexão se regularizar e ela fala novamente. Então, tá, obrigada, filha. Então, pastora Sônia, a senhora vai voltar, viu? Então, doutora Lívia, na sequência, é a sua vez. Então, eu vou falar um pouco do trabalho que tem sido feito no Ministério Público do Estado da Bahia. A gente tem muitas ações e nessas ações contamos em muitas delas com o apoio, a participação de vocês que estão aqui conosco. Mas o Ministério Público já fez uma campanha de respeito interreligioso, com cartazes e com vídeo. Contava com pessoas de diversas religiosidades ali representadas, espírita, umbanda, candomblé, catolicismo, islamismo. Isso é muito importante, né? Que isso parta de um órgão público como o Ministério Público, que compõe o sistema de justiça. A gente também tem desenvolvido diálogos construtivos entre o Ministério Público e os terreiros. Precisamos até retomar essas ações, como bem disse aí a pastora Sônia, né? Esse apoio que vem dos movimentos sociais, dos povos de terreiros, é muito importante para que a gente tenha a legitimidade e continue com ações como essas, que não são ações fáceis de serem desenvolvidas, porque conclamam o poder público, né, a abrir as portas para as demandas específicas dos povos de terreiro. E é uma ação muito importante também. A gente tem um aplicativo, que é o Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa, que é uma forma que as pessoas têm de acessar com menos burocracia o sistema de justiça na Bahia. Então, com o aplicativo no celular, qualquer pessoa que tem um smartphone pode denunciar casos de racismo e de intolerância religiosa, e a partir dessas denúncias vai ser gerado um procedimento automaticamente no Ministério Público do Estado da Bahia, que vai apurar e que vai aí trazer respostas a esse caso concreto. Mas o que eu tenho a dizer, mãe Márcia, que eu acho muito importante, é que nós precisamos de mais pessoas negras, em especial de mais mulheres negras no sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça que reproduz racismo institucional, que reproduz racismo religioso, porque é composto principalmente por homens brancos, heterossexuais e cristãos. E isso nos traz muitos pontos cegos, né? Quando nós temos um sistema de justiça que não consegue espelhar a diversidade do nosso povo.
A diversidade do nosso povo precisa estar em todos os espaços de poder e decisão. E o sistema de justiça é um espaço como esse. Então, quando nós não temos pessoas negras representadas no sistema de justiça, nós percebemos que há um impacto direto na forma como esse sistema presta o serviço para as pessoas no Brasil. Eu vou dar um exemplo recente que diz respeito a um caso de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado, de uma mãe que perdeu a guarda da filha, porque a menina de 12 anos de idade, já uma adolescente, entre 12 e 13 anos, estava fazendo uma iniciação religiosa no candomblé. A polícia foi chamada, o ritual religioso foi interrompido, que é algo que, inclusive, é proibido por lei, é crime no Código Penal, você fazer uma interrupção de uma cerimônia religiosa. Isso foi feito, a menina foi levada para fazer exame de corpo de delito, né? Então, tudo isso porque se pressupõe que os rituais de religião de matriz africana são rituais que trazem maus tratos, ou a crianças, ou a animais, por exemplo. Daí a gente teve aquele caso emblemático no Supremo Tribunal Federal sobre abate religioso de animais. Quando nós sabemos que o abate religioso de animais não é uma exclusividade de religiões de matriz africana. Mas por que a perseguição se dá em relação a essas religiões? Por que se pressupõe que há maus tratos aos animais? Quando essas religiosidades são as que mais costumam respeitar o meio ambiente, as águas, as árvores sagradas, né? Então, essa pressuposição dos maus tratos diz respeito ao racismo religioso, ao preconceito, à discriminação contra pessoas negras e contra religiosidades advindas de África. Então, é muito importante que nós tenhamos a capacidade também de nos fazer escutar pelo sistema de justiça. Já que nós não estamos ainda representados e representadas nesse espaço de poder, nós precisamos fazer com que a nossa voz ecoe. E, para isso, precisamos contar também com esse diálogo interreligioso, né? Para que nossas demandas, nossas questões cheguem ao sistema de justiça, não de uma forma distorcida, de maneira com que representantes do sistema de justiça acabem reproduzindo violências contra nossos povos, né? Mas de uma maneira que nossas religiosidades sejam respeitadas nesse sistema de justiça, como toda e qualquer outra religiosidade deve ser, por mandamento constitucional. Então, é muito importante essa unidade, né? Essa irmandade a qual o padre Lázaro se referia, porque isso é que faz com que tenhamos força para continuar caminhando no enfrentamento à intolerância religiosa e na busca por respeito entre todas as religiões. Muito obrigada. Axé, fala maravilhosa. É isso. Nós precisamos nos irmanar sempre. Sempre, e sempre, e sempre. Padre Lázaro, a palavra está com o senhor, meu irmão. O que nós podemos fazer, né, para acabar com isso, com esse ódio religioso, com essa intolerância? Existem várias frentes e vários modos. Claro, primeira coisa, sem dúvida, aquilo que já foi lembrado, nós não tomarmos consciência de que o outro tem o mesmo direito, tem a mesma dignidade, nós nunca vamos acabar, porque vamos sempre achar que somos mais importantes ou mais valiosos do que o outro, infelizmente. Mas existem práticas pequenas ou simples que podem ser vividas. E aqui eu quero recordar uma prática que já fazemos no cemitério do Campo Santo já há muito tempo, pelo menos tem uns 10 anos, a gente pode dizer assim, desde que eu assumi como capelão no cemitério do Campo Santo, que nós começamos a pensar, e recebi muitas críticas quando iniciamos, até mesmo de irmãos católicos e de irmãos de outras religiões, porque começamos a fazer, no dia de finados, uma cerimônia interreligiosa. E começamos justamente para lembrar, embora o cemitério, o Campo Santo, a maioria, muitos cemitérios têm uma marca cristã grande, mas não significa que os sepultados ali sejam necessariamente todos cristãos. E é importante fazer esse olhar nosso. E aí começamos, eu me lembro bem que uma pessoa
fez. Um disse, era bom, podia fazer, mas não devia fazer na igreja, ou devia fazer, mas devia fazer na rua, no campo, ou não devia fazer, não. Ou esse dia é ruim porque o povo do Candomblé não pode ir ao cemitério. Quer dizer, tem várias observações, que a gente escuta várias opiniões absurdas, às vezes, que tudo como justificativa para dizer, olha, o importante é cada um na sua e o resto, cada um que se cuide. Na verdade, infelizmente, a gente escuta elementos assim. Mas uma coisa eu quero lembrar o quanto isso marcou. Foi no primeiro ou segundo encontro que a gente fez, que numa dessas celebrações uma senhora chorava durante a celebração toda, durante o encontro, e isso nos preocupou, pensando que ela estava com alguma situação, e ela depois eu chamei para saber, para tomar um testemunho que estava acontecendo, e ela havia naquele dia se libertado de um ato que ela fazia contra o próprio filho, por exemplo. Então o filho morreu mudando de religião. Como o filho morreu mudando de religião, depois daquele dia da morte do filho, ela não rezava mais pelo filho porque ela entendia que o filho não pertencia mais à religião dela, então ela não podia rezar pelo filho porque achava que Deus já não olhava mais para o seu filho. Quando nós rezamos juntos por todos os falecidos, ela agradeceu e a partir desse dia passou a frequentar e a rezar pelo filho e agradecer. Quer dizer, ela tomou de novo a graça da maternidade também espiritual sobre o seu filho, e isso foi grandioso, foi maravilhoso, e ela participa há vários anos, e a gente mantém isso durante vários anos. Então, é importante que a gente possa criar esses espaços. Mas, claro que mais do que atos e pequenas celebrações, precisamos mesmo de ações também governamentais, de ações de relações conjuntas. Por isso, a Igreja Católica tem procurado, sabe, com as comissões permanentes de ecumenismo e diálogo interreligioso. Não é uma tarefa fácil, porque somos uma igreja grande, com olhares, com perspectivas diferentes, então é um processo que muitas vezes eu sei o quanto recebo, às vezes, certas críticas e objeções e várias outras coisas, então é um processo grande. Depois, com certeza, uma experiência bonita é a oração pela unidade dos cristãos, é uma experiência forte. A pastora Sônia e Ana conhecem muito bem a partir das entidades que representam, por exemplo, o SESI, né, que é uma dessas atividades ecumênicas que é importante, o CONIC, e as declarações e comissões bilaterais que existem por aí, que é importante. Mas uma coisa também, e aqui eu quero lembrar, um documento até antigo, se a gente pode dizer assim. Em 65, o Papa Paulo VI já lembrava no documento sobre o ecumenismo, sobre o ecumenismo, sobre as religiões, né, não cristãs, e o Papa lembrava da fraternidade universal e a reprovação de todo tipo de discriminação racial ou religiosa. A Igreja já escrevia isso. A pastora Sônia lembrava que existem tantos documentos que temos que valorizar e, às vezes, nós desprezamos e achamos que estamos inventando a pólvora, ou alguns, nesse nosso momento, acreditam que a Igreja nunca falou, que a religião não pensa. A religião pensa. As pessoas que estão dentro é que, muitas vezes, trazem muito mais o seu coração perverso e seu ato de discriminação e de maldade, porque documentos nós temos, tanto documentos civis quanto religiosos, que reprovam qualquer ato, mas a gente fica usando das nossas vontades para massacrar, para oprimir, para instrumentalizar Deus, que me lembrar da primeira fala. E ele diz assim: não podemos invocar Deus como Pai comum de todos se nos recusamos a tratar como irmãos os outros homens e mulheres criados em sua imagem e semelhança. Como eu posso chamar Deus de Pai e o outro eu maltrato, aprisiono, escravizo, instrumentalizo, desprezo, faço todo tipo de... Então, ainda tenho coragem de abrir a boca para chamar Deus de meu Pai? Eu deveria ter vergonha de chamar Deus de Pai se o outro eu trato como algo que não presta e discrimino e faço todo tipo de racismo
religioso, social, institucional, enfim. Aí ele continua dizendo, de tal maneira estão ligados à relação do homem a Deus e sua relação com os outros homens, seus irmãos, porque na Escritura já dizia, quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, alguém pode declarar amor e maltrata o outro, esse não conhece Deus. Carece, portanto, de fundamento, lembra ele, toda a teoria e o modo de proceder que introduz entre homem e homem, entre povo e povo, qualquer tipo de discriminação quanto à sua dignidade, quanto aos seus direitos. Então, quem favorece qualquer tipo de discriminação entre povo e povo, entre homem e homem, essa pessoa não conhece a graça de Deus. Lembra ainda, a Igreja reprova, como contrário ao Espírito de Cristo, toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça, cor, condição ou religião. Consequentemente, diz o Concílio Vaticano II, para lembrar, observando uma boa conduta dos homens e mulheres, devem procurar ter paz com todos os homens. Tudo aquilo que depende de cada um deve ser feito, e o que depende da estrutura institucional do Estado deve ser lutado a cada dia. Isso está no documento Vaticano II, já em 1965, quando a Igreja aprova ali o Concílio Vaticano. Então, coisas a serem feitas já foram, outras tantas devem ser feitas, e cada um de nós precisa trabalhar para romper com todo tipo de racismo e com todo tipo de intolerância. Aliás, a doutora Olívia já lembrava que precisamos mesmo de respeito, porque tolerar nessa relação de poder não cabe mais à comunidade cristã, nem a nenhum segmento religioso, achar que o outro é instrumento do meu poder e da minha vontade. O outro é livre, tem a dignidade de filho e filha de Deus. Adulto Padre Lázaro, você sábio. O senhor sabe que eu estou sempre dizendo, Padre Lázaro, eu aprendo tanto com o senhor. Nesses nossos dias, o senhor é um representante de uma religião que nós sabemos que no passado causou algumas impressões negativas da nossa religião, mas hoje esse convívio que nós temos com o Padre Renato, o Padre Alfredo, né? Tantos outros que são padres da Igreja Católica, mas que nos abraçam, que nos respeitam. Assim nós devemos proceder com os demais segmentos religiosos, porque, como eu falei no início, todos nós temos dever, e o dever principal é respeitar, mas temos o direito de ser respeitado. Não é isso? Bela fala, ó, maravilha. Eu gostaria de agradecer a presença de meus familiares, representados na pessoa de minha sobrinha religiosa, Tássia, a Maurista Tássia, meu irmão César, minha cunhada Cláudia, meu filho Guilherme Galta, médico, também, mas está aqui participando e vai ter uma participação também no vídeo das orações. Bom, eu acho que a pastora Sônia ainda está com algum problema na conexão dela, então a próxima é você, minha irmã Ana. A palavra é sua. Acho que Sônia voltou, mas eu vou tentar trazer algumas considerações bem rápidas, porque também pelo avançar das horas, mas assim, eu acho que é muito importante quando tanto o Padre Lázaro quanto a Sônia trazem documentos das igrejas. Acho que isso é extremamente importante, mãe Márcia e demais irmãos e irmãs, porque muitas vezes as pessoas estão dentro de uma religião, praticam essa religião ou se dizem praticantes daquela religião, e eles não acessam esse tipo de documentos que deveriam ser basilares para a orientação, tanto de alguns pastores quanto de padres, né? Infelizmente, a gente não tem vários clones do Padre Lázaro, do Padre Renato e de outros padres que são comprometidos
tanto com o diálogo interreligioso, mas principalmente, e aí eu acho que é principalmente, com comprometidos de verdade com a proposta de Cristo, né, que é uma proposta de amor e de respeito. A gente não tem tantos padres assim, e hoje em dia, infelizmente, o que a gente tem visto no púlpito de muitas igrejas e de algumas missas são discursos que não corroboram, né, com a mensagem de verdade de Cristo, que é essa mensagem de amor e de respeito. E a gente precisa estar atento a isso. Acho que a gente precisa muito estar atento. Eu acho que visitar os documentos das igrejas é uma coisa que é super importante, né? Tem muitos católicos que nunca acessaram nenhuma dessas cartas, da mesma forma que a gente tem pessoas que são de igrejas protestantes, igrejas históricas, que são partes do CONIC, mas que também elas não acessam esses documentos produzidos, os documentos do Conselho Mundial de Igrejas, que deveriam e devem ser orientadores para algumas condutas. Mas falando muito desse lugar, do que a gente pode fazer para superar, eu quero dizer das coisas que Koinonia, quanto organização ecumênica, tem feito nesses 26 anos de compromisso, né, com uma sociedade com mais equidade, e convidar as pessoas para dar uma olhada numa publicação que a gente fez, né? Eu e Camila, a gente fez uma publicação, a gente lançou no ano passado, falando caminhos para a superação da intolerância religiosa na Bahia. E a gente faz um compilado do que o poder público e as organizações da sociedade civil têm feito no combate à intolerância religiosa e ao ódio religioso, e a gente também faz um pouco desse histórico. Então, a gente traz números de denúncias, o que é o Centro de Referência Nelson Mandela, qual o papel, né, do GEDIS, que é onde a doutora Lívia está, como é que a gente acessa essas coisas? Isso está lá, né? A gente tem esse compromisso também em tentar estar produzindo informações e dados para as pessoas. Uma outra coisa que eu acho que é super importante que a gente tem feito é fornecer orientação jurídica inicial para dar start a alguns processos. Então, a gente faz esse processo de explicar para as pessoas como proceder com determinados casos de intolerância religiosa, de ódio, também na busca e afirmação de direitos. Então, tentar mostrar um pouco dos caminhos para que a comunidade, as pessoas façam suas escolhas de como vai travar suas lutas. O nosso papel também, enquanto sociedade civil, é estar pressionando o Estado para cumprir as políticas públicas que já estão pautadas e estão escritas. Então, nesse sentido, a gente tem se esforçado para toda hora chega uma representaçãozinha lá para a doutora Lívia, a última agora foi sobre a Lagoa do Abaeté. A gente está nessa luta pela implementação da Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa e ao Racismo, que já é uma realidade no Rio de Janeiro. Infelizmente, com a instalação da DECRAD, ela não barra os crimes que têm acontecido lá, continuam acontecendo crimes. Isso quer dizer que a gente não é só a implementação de uma delegacia, a gente precisa de muito mais coisa. Mas o nosso papel, quanto instituição, é o papel de promover diálogos. Acho que esse é o maior papel que Koinonia tem no seu compromisso e de tentar fazer essa ponte, né, entre o cristianismo, né, entre as igrejas cristãs comprometidas com a pauta do diálogo interreligioso e do ecumenismo e comprometidas com a pauta da superação das violações de direitos humanos, com a religiosidade de matriz africana, né, e aí com o candomblé, com a umbanda, da gente estar enfrentando e criando mecanismos para debater essas coisas dentro dos nossos espaços religiosos, porque, para a gente, essa identidade religiosa ela é tão importante quanto as outras identidades. Então, a gente é esse somatório de todas essas coisas. E esse somatório não nos impede de nos irmanarmos com pessoas de outras religiões. Então, eu queria convidar as pessoas que ainda não conhecem o trabalho de Koinonia a dar uma stalkeada lá nas redes sociais, né, no site de Koinonia. Esse ano a gente está fazendo uma reformulação do Observatório Quilombola, que antes era um lugar onde a gente só colocava questões sobre comunidades quilombolas. A partir do ano que vem, a gente vai tratar esse termo de quilombo como espaço de resistência e vai agregar o material do dossiê Intolerância Religiosa dentro do Observatório Quilombola. Então, a gente vai ter uma linha que, para nós, Koinonia, é muito normal olhar as comunidades negras tradicionais num lugar de paridade, né? Quilombos e terreiros. Dentro das suas especificidades, a gente vai estar abordando nesse mesmo lugar. Então, a gente está reformulando, mas os conteúdos estão lá, tanto no dossiê Intolerância, onde a gente vai pautando os casos, tem a revista Intolerância Religiosa,
que tem também artigos analíticos e tal. Então, eu convido vocês a darem uma olhada sobre isso. Mas eu convido vocês a levar essa discussão que a gente está tendo para os espaços onde vocês estão inseridos. É fundamental que a gente faça ecoar, né, cada palavra, cada conversa que a gente escutou aqui, e se a gente ficou interessado pelo tema, é correr atrás. Padre Lázaro está sempre falando sobre esses assuntos, doutora Lívia está sempre falando sobre esses assuntos, eu, Sônia, e nós somos pessoas que estamos comprometidas com essa causa e comprometidos assim, chama a gente para uma conversa que a gente topa. Né? E aí eu tô oferecendo vocês estão vendo, né, que eu estou oferecendo vocês. Mas eu estou oferecendo vocês porque eu sei que vocês topam. Né? E eu acho que é importante demais a gente saber que a gente pode acessar uma pastora presbiteriana para falar de intolerância religiosa. É importante demais a gente saber que a gente tem uma promotora negra comprometida com as pautas e que tem conteúdo e propriedade para falar desse lugar que ela está. É importante demais a gente poder acessar um padre da Igreja Católica e se irmanar com ele nas nossas lutas, tanto, né, quanto população negra, mas quanto religião de matriz africana e na luta por direitos humanos. Então, eu convido que a gente faça uma grande onda para que essa conversa que está aqui, ela não pare aqui na internet e a gente não fique só encaminhando o vídeo, não. Vamos fazer isso ecoar, né? Como Audre Lorde tem uma fala dela que ela dava aula numa universidade na Alemanha, e a maioria da turma dela, pessoas brancas, né? E aí ela falando da pauta antirracista, e uma aluna perguntou para ela qual era o papel dos brancos nisso. E a Audre disse o seguinte: o papel de vocês brancos é fazer ecoar a minha voz aonde ela não chega. Então, que a gente tenha esse compromisso de fazer ecoar essas vozes de compromisso, essas vozes de ação nos lugares onde a gente está. Tá? Muito obrigada. A Dupué, minha irmã, a Dupué, eu ouvi você dizendo, eu estou aqui oferecendo vocês, pode me oferecer também, viu? Eu estou sempre à disposição, e eu aqui, ouvindo você falar e lembrando do primeiro encontro interreligioso do Ilhaxé ao longo do mar no ano passado, lembrando que foi o dia que nós lançamos juntos, Coinonia, Ilhaxé ao longo do mar, Espaço Vovó Conceição, na época também Flores Produções. Esse ano eu acho que estamos... E a SESI também. A SESI também estava apoiando a campanha. A SESI também. Então, eu acho que a gente pode, como a gente tinha conversado antes, hoje a gente vai retomar aquela nossa bela campanha contra a intolerância, racismo e ódio religioso, mas dessa vez também dando uma característica também voltada não só para as questões religiosas, mas para as questões raciais, questões homofóbicas, tudo que é negativo que nosso povo tem sofrido. E você sabe que o Ilhaxé ao longo do mar está aberto sempre a essas discussões. Axé. Eu acredito que religião tem que andar de mãos dadas com o social, com a educação, e somente assim a gente pode colaborar com essa sociedade para a gente viver tempos de paz, tempos de respeito. Então, axé, mãe Márcia, axé. Para falar dessa campanha que a gente está retomando hoje, gostaria de fazer um apelo a todos vocês que estão na mesa para que a gente reative, que a gente retome, e aí é um apelo tanto para a doutora Lívia, para Ana Coinia, para a pastora Sônia, porque a gente sabe que ela tem essa iniciativa, que a gente retome esses comitês, esses conselhos, que são dessa construção do diálogo interreligioso, ou seja, o nome de ecumênico, seja qual for o nome, mas que o objetivo seja o mesmo. Vamos reativar isso, porque é como minha irmã Ana falou, a gente pode ficar aqui, sempre nos encontros virtuais ou presenciais, batendo na mesma tecla, mas nós precisamos de ações mais concretas para a gente vencer esse ódio, esse racismo religioso e todo outro tipo de racismo estrutural, assédio moral, todos eles. Tá bom? Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer à pastora Sônia que ela pode retomar agora o momento
Fala é da senhora, pastora. Fique à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês estão me escutando? Então, Agora? Ótimo. Então, eu vou ser rápida, porque eu sei que o tempo também já extrapolamos o tempo e não queremos perder a nossa querida Lívia, que tem que também tá com um bebezinho, né? E a gente também precisa ser solidária. Eu quero dizer assim, né? Que enquanto eu acredito, eu participo desses espaços porque eu acredito sim que é possível a gente vencer esse ambiente de ódio, esse ambiente de racismo religioso que nós estamos vivendo. Por isso eu participo desses espaços. Acredito que eu vi aqui como pastora é um testemunho meu para o meu povo, inclusive, e também para o povo de matriz africana, para que o povo entenda que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do amor e o evangelho do diálogo. Fora disso é fanatismo, é fundamentalismo religioso, né? Então, cada vez que eu puder afirmar claramente que evangelho e violência são incompatíveis, eu estarei presente fazendo isso, né? Cada vez que eu puder fortalecer as alianças de solidariedade, de proteção aos sagrados que estão em risco de extinção, nós também estaremos juntos fazendo isso, né? Eu penso que o primeiro desafio do movimento cristão, do cristianismo no Brasil, é dar esse testemunho da existência e da legitimidade, da pluralidade da religiosidade brasileira. Isso é muito importante, que a gente reafirme todo o tempo no espaço onde nós estamos, né? Então, conforme, pegando o que a Ana falou, acho que a gente precisa fazer ecoar esse nosso discurso aqui em outros lugares, essa nossa conversa, essa nossa convivência sororal, fraterna, respeitosa. A gente precisa fazer isso ecoar em outros lugares, que a nossa presença seja essa presença amorosa, respeitosa, dialogal. A minha igreja tem feito esse esforço de participar desses espaços ecumênicos, esse espaço de diálogo, assinado documentos. Nós estamos em vários espaços de diálogo interreligioso, assinando documentos e participando de campanhas, não é? Acredito também que, a partir da SESI, eu também convido vocês a entrarem no site da SESI, www.sesi.org.br, e vejam lá que desde a década de 70, a SESI tem apoiado projetos de comunidades nas suas lutas por políticas públicas, né? Nesse esforço constante que organizações, que religiões de matriz africana e também indígenas têm feito para preservar a sua história, o seu legado, o seu jeito de cultuar. Então, a SESI também tem apoiado, tem promovido diálogos e fortalecido organizações para a superação dessa intolerância religiosa. Temos participado de várias campanhas, não é? E participamos porque acreditamos que uma sociedade democrática ela só pode ser plena quando todos e todas tiverem o direito de expressar a sua fé e de cultuar os seus orixás ou cultuar o seu Deus como acha que deve. Então, por isso, eu participo, não só por ser pastora de uma igreja que reafirma o respeito entre as religiões, como também como diretora de uma organização que está nessa luta junto com Koinonia, junto com o Ministério Público e com tantas outras organizações que têm buscado pautar esse tema. Então, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer e uma alegria. Cada vez mais a gente se fortalece e aprende mais com todos e todas vocês. Obrigada, Márcia, por me convidar e por ter tido uma manhã tão prazerosa e com tanta força, porque aí já anima a gente para continuar a semana. Axé, minha irmã, minha amiga. Eu vou fazer um ajuste agora, sabe que o ao vivo sempre dá uns probleminhas. Minha irmã Lívia, eu sei que você está com uma bebezinha, que você tem horário, então eu gostaria de passar a palavra para você fazer suas considerações finais,
porque nós temos 2 vídeos ainda para passar. Se você quiser fazer o uso da fala para se despedir, fique à vontade. Eu quero sim, mãe. Até troquei de lugar aqui, porque a pequena já está... Eu imaginei, eu disse, olha, ela vai se despedir, porque nós atrasamos muito. Fique à vontade. Ali atrás, olha com a avó. Tá vendo? Tchau. Tá vendo, filha? Tchau. Então, assim, para agradecer mais uma vez, assim, para mim é uma honra estar com vocês mais uma vez. Quero estar sempre. É como a gente repetiu aqui, né? De novo, mais uma vez e sempre. Precisamos estar nesses espaços sempre. Precisamos fazer que nossas vozes ecoem nos espaços em que estamos e em outros tantos espaços. Porque não adianta ficarmos apenas entre nós, porque nós já somos pessoas convencidas e convertidas ao diálogo interreligioso. Nós precisamos converter outras tantas pessoas. Então, mais uma vez, agradecer. Eu vou deixar aqui o meu áudio ligado, porque eu vou continuar ouvindo vocês. Só vou tirar o meu microfone e o meu vídeo para não atrapalhar o resto do encontro. Tá bom. Se a senhora não tiver a oportunidade de assistir aos vídeos que a gente ainda vai passar, eu mando depois para o seu WhatsApp. Lhe agradeço. A bênção mais uma vez a todos e a todas. Um abraço. Sempre muitos bons caminhos, porque você é uma pessoa que merece e é uma pessoa de muita importância nas nossas vidas. A do Pué. A do Pé, mãe, axé. Um abraço a todos e todas e todes. Bom domingo. Bom, meu povo, agora seria a fala do meu irmão Raimundo, mas eu vou deixar para ele falar um pouco antes do vídeo de homenagem a Yaya Celita. Agora eu vou pedir à minha filha Leda que faça a exibição do vídeo interreligioso e eu vou explicar para vocês. Na impossibilidade das nossas funções cotidianas, com aglomerações, com abraços, com beijos na mão, e etc. Logo no início da pandemia, acho que com 1 mês de pandemia, nós do Ilhaxé, o Alô do Mar, pensamos numa campanha #Fique em Casa, para ajudar nos alertas e na importância do isolamento social. E, junto a essa campanha, nós criamos um grupo de orações interreligiosas. Então, todos os dias, às 18 horas, nós nos reunimos. Isso foi muito bom, porque eu pude abraçar os filhos que moram em outros países, em outros estados, porque eles não podem estar aqui. E eu sei que vai ser uma prática para o pós-pandemia. Não diariamente, mas pelo menos 2 vezes ao mês, para que a gente possa se ver. Agora, a internet e as redes sociais nos permitem isso, de fazermos ligações de vida, de nos ver, de nos abraçarmos, mesmo que virtualmente. Então, todos os dias, às 18 horas, nós estamos reunidos. Não só nós, filhos do Ilhaxé, o Alô do Mar, mas amigos meus espíritas, pessoas também de Umbanda, pessoas católicas, que sentem no momento da oração um alento, um conforto, porque esse é o objetivo do nosso grupo de oração. Gostaria de saudar meu filho Ricardo, que já chegou e está aí nos assistindo. Então, eu peguei 4 a sugestão, acatando a sugestão da minha irmã Ana. Eu selecionei, na verdade, eu pedi que fosse voluntário. 4 filhos, 3 filhos de Leuá e uma que é minha filha de coração, filha de um grande amigo, irmão, neta de uma filha do Ilhaxé Calebofunte, a filhinha, saudosa de Ananã, que é Bárbara Almeida, que eu chamo de Pinha. Eles gravaram vídeos com as orações que a gente faz. Então, vocês vão assistir Yaô, de Oxum, que vai fazer meu filho Peralta, que vai fazer uma oração, uma prece da Umbanda, Bárbara, que é minha, que vai fazer a oração da prece de Cáritas. E as pessoas linkam muito a prece de Cáritas com o Espiritismo, mas eu considero uma prece universal. E Ébony,
quer dizer, a Sheila Mária vai fazer o Pai Nosso, ela é americana, mas vai fazer esse Pai Nosso com um português muito bonito, e ler da minha filha, que está aí nos bastidores ajudando tanto a fazer a Ave Maria. Então, filha, pode passar a ouvir.